Hoje, no Bíblia Comentada, somos convidados a mergulhar em uma celebração universal de louvor e soberania divina, refletindo sobre o Salmo 47. Este cântico de exaltação nos transporta para uma cena de alegria e triunfo, onde as nações inteiras são convocadas a aclamar o único e verdadeiro Rei, o Deus Altíssimo. De forma envolvente e profundamente reflexiva, o salmista nos guia por imagens de vitória, unidade e adoração que transcendem fronteiras, revelando a majestade de um Deus cujo trono é santo e cujo governo é perfeito. Ao longo deste episódio, exploraremos cada verso com riqueza de detalhes, trazendo à tona o contexto histórico e cultural em que foram escritos, enquanto aplicamos suas verdades eternas ao nosso cotidiano. Por que Deus é descrito como temível e exaltado acima de todas as nações? Qual o significado por trás das palmas, trombetas e canções de louvor que ressoam neste salmo? E como essa visão de um rei soberano e justo impacta a nossa forma de viver e adorar hoje? Prepare-se para um momento de adoração consciente, onde a mente e o coração se unem para reconhecer a grandeza de Deus. No Bíblia Comentada de hoje, vamos caminhar juntos pelo Salmo 47, descobrindo a beleza de um rei que não apenas governa, mas convida cada um de nós a fazer parte do seu reino. O Salmo 47 é uma canção de celebração, um convite universal para exaltar o Deus soberano que reina sobre todas as nações. Desde o início, somos confrontados com uma explosão de alegria e louvor. O texto inicia convocando os povos a baterem palmas e celebrarem a Deus com vozes de triunfo. Aqui, o gesto de bater palmas vai além de um simples ato humano de celebração. Ele carrega um significado profundo na cultura hebraica antiga. As palmas eram uma expressão de júbilo e aclamação coletiva, algo que unia o povo em adoração. No contexto bíblico, essa prática aparece como uma forma de destacar a unidade e a submissão diante do Rei Supremo. Não é à toa que o salmista usa o termo todos os povos, enfatizando que essa exultação não é restrita ao povo de Israel, mas alcança todas as nações da terra. Quando o salmista clama para que Deus seja exaltado com vozes de triunfo, ele emprega uma linguagem que remete às vitórias militares. Na antiguidade, gritos de vitória ecoavam nos campos de batalha, marcando a celebração de conquistas. Da mesma forma, aqui o louvor é uma proclamação da vitória divina sobre os inimigos e um reconhecimento de sua soberania. Essa cena nos faz imaginar um coral universal, cada voz elevando o nome do Senhor como o único Deus digno de todo louvor. O salmista apresenta Deus como Altíssimo, um título que na língua hebraica traz a ideia de grandeza incomparável e transcendência. Este termo é frequentemente associado à majestade divina, colocando Deus acima de toda a criação. Quando se afirma que ele é temível, grande rei sobre toda a terra, há um contraste implícito com os reis humanos. Naquele contexto histórico, reis eram vistos como figuras de autoridade máxima em suas respectivas regiões, mas aqui o salmista deixa claro que o governo de Deus não é limitado por fronteiras. Ele governa não apenas Israel, mas todas as nações. Este conceito era revolucionário, especialmente em uma época onde cada nação adorava seus próprios deuses e acreditava que esses deuses protegiam territórios específicos. Ao dizer que Deus sujeitou povos ao nosso poder e colocou nações debaixo dos nossos pés, o salmista reflete uma visão teológica da história de Israel. Este é um eco da promessa de Deus a Abraão, registrada no livro de Gênesis, de que todas as nações da terra seriam abençoadas por meio de sua descendência. Essa sujeição não deve ser entendida apenas como conquista militar, mas como uma submissão ao governo justo e perfeito de Deus. A história de Israel é marcada por momentos em que Deus, de forma sobrenatural, derrotou inimigos e garantiu vitórias ao seu povo, sempre com o objetivo de revelar sua glória e chamar as nações para si. O salmista continua, afirmando que Deus escolheu para si a herança de seu povo, o orgulho de Jacó, a quem ele ama. Aqui há uma riqueza de significado. Jacó, cujo nome foi mudado para Israel após lutar com Deus, é um símbolo do povo da aliança. O orgulho de Jacó remete à terra prometida, que era não apenas um espaço físico, mas um lugar de comunhão com Deus. Esse amor divino não é baseado em mérito humano, mas na graça soberana de Deus. Ele escolheu Israel para ser um povo peculiar, uma luz para as nações. O texto finaliza com uma cena de triunfo celestial.
Deus subiu entre gritos de alegria. O Senhor subiu ao som de trombetas. Essa imagem de Deus subindo é carregada de simbolismo. Na cultura hebraica, a subida frequentemente representava um movimento em direção à presença divina. Pode-se imaginar o cenário de uma procissão em que a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, é levada ao Monte Sião, acompanhada por música e celebrações. O som de trombetas, por sua vez, era usado em momentos de grande significância, como coroações de reis e celebrações de vitórias. É uma declaração visual e auditiva de que Deus reina soberanamente, não apenas sobre Israel, mas sobre todas as nações da terra. Esse salmo nos transporta para um contexto onde cada expressão, gesto e som tem um propósito teológico e litúrgico. Ele nos convida a unir nossas vozes com as de todos os povos, reconhecendo que Deus é rei sobre toda a terra, digno de toda honra e glória. Cantem louvores a Deus, cantem louvores. Cantem louvores ao nosso rei, cantem louvores. A repetição aqui não é mera redundância, mas um chamado enfático e irresistível à adoração. Na cultura hebraica, a repetição é uma forma de intensificar a importância de uma mensagem. Cada cantem louvores é como um eco que reverbera nos corações, uma convocação para que a alma de cada pessoa se una à sinfonia celestial. O salmista não apenas ordena que louvemos, mas nos direciona a quem esse louvor deve ser dedicado: ao nosso rei. Essa personalização, nosso rei, destaca a intimidade do relacionamento entre Deus e o seu povo. Ele não é apenas um monarca distante, mas o rei que governa com justiça, amor e proximidade. Pois Deus é o rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia. Essa declaração ecoa a soberania universal de Deus, um tema central deste salmo. Em um período histórico marcado por guerras territoriais e reis que lutavam para expandir seus domínios, o salmista declara algo revolucionário. O reino de Deus não tem limites geográficos. Ele é o rei de toda a terra, e seu governo não depende da força humana, mas de sua própria autoridade divina. E aqui o convite à adoração torna-se mais específico. Cantem louvores com harmonia. A palavra traduzida como harmonia sugere entendimento ou sabedoria. O louvor que Deus deseja não é apenas emocional, mas também reflexivo, fruto de uma mente que compreende, ainda que de forma limitada, a magnitude do rei que governa tudo. Deus reina sobre as nações. Deus está sentado em seu santo trono. Aqui, somos transportados para uma visão celestial. A ideia de Deus reinar não se limita a um governo passivo. Ele está ativamente exercendo sua autoridade sobre as nações, mesmo quando, à primeira vista, parece que os governantes terrenos detêm o controle. A imagem de Deus sentado em seu santo trono é majestosa. O trono, na antiguidade, representava poder absoluto e justiça. O trono de Deus, porém, é diferente. Ele não é apenas santo porque pertence a um Deus santo, mas porque é o centro de um governo perfeito, sem corrupção ou falhas. Essa visão traz consolo aos que confiam nele, pois sabemos que o mundo não está à mercê do caos ou da maldade, mas nas mãos do Rei soberano. Os príncipes dos povos se reúnem como o povo do Deus de Abraão. Aqui, há uma antecipação profética da união das nações sob o governo de Deus. Os príncipes dos povos representam líderes de diferentes nações, que no final reconhecerão a soberania de Deus. O salmista conecta essa visão à aliança feita com Abraão. Deus prometeu que, por meio da descendência de Abraão, todas as nações seriam abençoadas. Essa reunião é uma prefiguração do cumprimento pleno dessa promessa, onde todos os povos se unem, não como rivais, mas como parte do povo de Deus, reconciliados pela obra do Rei soberano. Pois os escudos da terra pertencem a Deus. Ele é exaltado. O escudo era um símbolo de proteção e poder militar. Ao afirmar que os escudos da terra pertencem a Deus, o salmista declara que toda autoridade e força encontram sua origem e propósito nele. Nenhuma potência terrestre pode se comparar àquele que detém o verdadeiro controle sobre o universo. A exaltação de Deus não é apenas um reconhecimento de sua grandeza, mas uma rendição absoluta ao seu domínio. Ele é exaltado acima de tudo e todos, não porque precise de nossa adoração, mas porque sua natureza divina exige que reconheçamos sua glória. Neste salmo, somos conduzidos a uma jornada de louvor que começa na terra e culmina no trono celestial. Cada versículo nos lembra que a adoração não é apenas um ato individual, mas um movimento coletivo, uma celebração que envolve todos os povos, línguas e nações. Deus não é apenas o Rei de Israel, mas o Rei de toda a criação, digno de ser exaltado por sua santidade, justiça e amor.
Diante de um mundo onde frequentemente se busca poder em fontes passageiras, este salmo nos redireciona ao único verdadeiro Rei. Ele nos desafia a viver com os olhos fixos no trono de Deus, lembrando que nossa adoração não é confinada ao momento, mas é uma preparação para a eternidade. Ao final, é impossível não ser capturado pela visão de um universo que se une em harmonia, proclamando que o Senhor é soberano sobre tudo. Nossa alma é instigada a refletir. Se o Rei de toda a terra é também nosso Rei, como temos respondido a esse chamado para adorá-lo? Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora por Fitty Sounds. Faixa Building Dreams. Música por www.fittysounds.com. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD, Antigo e Novo Testamento, interpretado versículo por versículo. Agni Champlin, editora Agnus. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.